paz do Senhor, irmãs. Deus seja louvado por esse novo dia que já estamos vivendo em sua presença, em sua casa, adorando, louvando, glorificando o seu nome. Eu já quero aqui expressar a minha gratidão por ter estado com as irmãs por mais um ano no 8º Congresso de Mulheres desta igreja. Deus em Cristo continue abençoando todo este ministério, a vida do pastor presidente, sua esposa, irmã Iraci. Que Deus continue dando graça ao seu povo para dar continuidade à sua obra. Daqui a pouco nós voltamos à nossa casa, à nossa cidade. Peço que as irmãs orem por nós, por mim, pelo meu esposo, para que Deus nos leve em paz e segurança e também nos dê da sua bênção em tudo quanto precisamos realizar ainda nesses dias. Amadas, vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler um texto sagrado juntas e depois oramos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2. Quem já encontrou, digam amém. Nos diz assim o texto sagrado. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Vamos orar. Levante uma das suas mãos em nome de Jesus, diante do trono de Deus, diante do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Esse Deus que não muda, não mente, não se confunde, é fiel naquilo que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te bendizemos por esta manhã. Te bendizemos pela alegria de estarmos em tua presença, pelo fôlego de vida que para alguns foi recolhido durante a madrugada, mas nós nos levantamos porque o Senhor permitiu nos dar um novo dia. Bendito seja o teu nome por isto. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora. Aqui está a tua palavra, Deus. Precisamos que o Senhor nos fale por ela. Fale ao coração da tua igreja, trazendo orientação, trazendo vida, trazendo graça, revelação, conhecimento, esperança, acrescentando a nossa fé pelo poder da tua palavra. Usa-me segundo a tua vontade, Deus, e glorifica o teu nome em nosso meio. Manifesta a tua graça uma vez mais, ó Deus. Nós oramos crendo em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar dizendo um glória a Deus.
Amadas, o texto que nós acabamos de ler, ele é bem conhecido porque diz-se sobre ele ser o relato do primeiro milagre que Jesus realizou. Muito embora o próprio texto não diga isso. O texto diz que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, sendo este o primeiro sinal em Caná. Mas entende-se que este de fato tenha sido a primeira manifestação pública do poder milagroso de Jesus, poder de realizar sinais e milagres. O cenário para este texto, para esta passagem, esta história, é uma festa de casamento. Algo que faz parte da nossa realidade, da nossa vida social. Eu creio que todas nós que aqui estamos já tivemos a oportunidade de estar em algum momento em uma festa de casamento. Só que a festa de casamento nos dias de Jesus tinham algumas diferenças das festas de casamento que acontecem em nossos dias. E a principal delas está relacionada ao tempo de duração dessa festa. Hoje nós falamos de festas que duram horas. Já houveram tempos no Brasil que as festas duravam um final de semana. Outros tempos que as festas duravam um dia. Outros tempos que as festas duravam um período do dia, manhã, tarde ou noite. E hoje nós já estamos numa última fase em que as festas duram algumas horas, um pouco de tempo. Não sei se você já percebeu, mas a verdade é que nós chegamos em uma festa e daqui a pouquinho a gente levanta e já vai saindo. Não há mais aquela disposição de se passar horas e horas sentados em um lugar festejando ou celebrando pela alegria ou felicidade de alguém. Não que nós não sintamos esta alegria ou este gozo, mas porque a vida se tornou um pouco mais ágil, os afazeres se acumularam mais e já não há tempo para compromissos tão extensos. Nos dias de Jesus não era assim. Pelo contrário, uma festa de casamento durava de 6 a 13 dias. Era extremamente longo e extremamente gostoso. As pessoas chegavam sem hora para sair. Iam festejando, festejando e festejando. Os próprios noivos participavam do primeiro dia, se ausentavam para a noite nupcial e retornavam depois. Retornavam para continuar a festa. E você que já deu festas em casa alguma vez, sabe perfeitamente que para se manter uma festa de um dia inteiro, de um final de semana, você precisa ter bastante comida e bebida. Agora imagine vocês uma festa de 6 a 13 dias. Quanta comida e quanta bebida não se deveria ter em uma reunião como esta? Não podia faltar bebida e nem comida. As pessoas precisavam se sentir satisfeitas, bem recepcionadas. Por favor, não deem atenção a um banco. Ele é só um banco e eu acho que eu sou mais bonita e simpática do que ele. Ok? Continue olhando para mim. Esse banco surgiu para roubar a cena, mas em nome de Jesus ele já está indo embora. Então, voltando à nossa festa, esquecendo o banco, precisava haver comida e bebida o suficiente para manter uma festa de tantos dias. E se caso esta comida ou esta bebida terminasse antes do prazo estipulado para a duração da festa, a família da noiva se sentia tão envergonhada, tão desprezada, tão desprestigiada, que ela se sentia no direito de processar a família do noivo. Uma vergonha dessas não podia acontecer. Lá vem outro banco, irmãs, glória a Deus. Então a gente já vai ter que ir se acostumando com isso e não ligar mais, ignora, tá bom? Então a família do noivo tinha que se responsabilizar por isso. Não pode faltar comida, porque se faltar comida, se faltar bebida, isso é uma grande vergonha. Eu gostaria que após mim você dissesse essa palavra para a gente não esquecer, porque lá na frente a gente vai se encontrar com ela de novo. Diga após mim, vergonha. Eu não sei aqui se alguém já passou vergonha alguma vez.
Mas passar vergonha é uma tremenda vergonha, não é? Ninguém quer fazer uma festa e não ter comida. Ninguém quer colocar uma bela roupa e perceber no caminho que ela está suja ou rasgada. Ninguém quer sentar em uma cadeira e de repente se ver no chão porque caiu dela. Nós não queremos passar por vergonhas. Mas infelizmente ameaças de vergonha circulam e cercam a nossa vida todo o tempo. Todo o tempo há uma ameaça de vergonha provocada por algo que nos cerca, voluntária ou involuntariamente. Às vezes não é nem você que a produz, é alguém ligado a você. Um filho, um esposo, uma nora. A conduta dele, as escolhas que ela e ele fizeram na vida, faz com que todo o tempo você se sinta ameaçado em viver uma grande vergonha. Existem pessoas aqui nesse momento pensando: missionária, eu estou perto de viver uma vergonha. Se o meu filho não parar naquele caminho, se a minha filha não mudar de direção, se o meu esposo não voltar atrás de uma palavra que ele já deu, meu Deus, vai ser grande a minha vergonha. Se eu não conseguir honrar aquele compromisso, se eu não conseguir juntar o dinheiro suficiente para quitar aquela dívida, vai ser uma grande vergonha. Se eu não puder honrar a minha palavra em um negócio que fiz num outro momento da vida, pensando que eu teria condições de honrar e hoje eu não tenho, será uma grande vergonha. Mas eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar na introdução desta mensagem. Para cada possibilidade de vergonha, Jesus já preparou um grande milagre. Você só precisa entender isto. A vergonha é só uma ameaça, o milagre é uma certeza. Aonde Jesus está, milagres certamente acontecem, e há um milagre reservado para tapar toda a possibilidade de vergonha que se levantou na sua casa e na sua família nesta manhã. Jesus foi convidado para a festa. Jesus foi convidado para uma festa de casamento onde os noivos não imaginavam que haveria uma ameaça de vergonha. Jesus foi convidado para uma festa onde possivelmente a ideia seria apenas honrar Jesus e não usar os seus poderes milagrosos de Deus. Quem convidou, convidou porque queria tê-lo perto e nem sabia o escape que teria por tê-lo ali. Você já deve ter ouvido uma dúzia de vezes. E eu só vou repetir o que você já ouviu muitas vezes nesse momento. Não esqueça de convidar Jesus para a sua festa. Já ouviu isso uma dúzia de vezes? Então agora é pela 13ª vez. Não esqueça de convidar Jesus para a sua festa. Só que eu preciso fazer um acréscimo aqui, um acréscimo que o texto propõe. Versículo de número 2 de Jesus foi convidado com os seus. Tem mulher ligada aí ainda com os seus? Então qual o acréscimo que eu preciso fazer? Convide Jesus para a sua festa. E convide também os discípulos de Jesus para a sua festa. Esses noivos tiveram o discernimento de que não é possível convidar Jesus para a festa e não convidar os discípulos. Nessa ocasião, Jesus não era seguido por 12, era seguido por 3 ou 4. Mas essas famílias aqui que vão realizar o casamento de seus filhos entenderam: para ter Jesus na festa, eu preciso convidar os discípulos de Jesus também. Quer Jesus na sua casa? Quer Jesus na sua festa? Quer Jesus no seu casamento? Quer Jesus mais perto de você? Traga para junto de você os discípulos de Jesus. Traga para perto de você a igreja de Jesus. Sabe essa irmãzinha que está sentada do seu lado aí? Convide-a para as celebrações da sua vida, porque aonde essa mulher vai, ela leva Jesus com ela. Priorize na sua lista de relacionamentos os discípulos de Jesus.
Construa amizades com os discípulos de Jesus. Abra a porta da sua casa para os discípulos entrarem. E não venha com essa de que o sofá está furado, e você não tem mesa, e não tem cadeira, e o café não está à altura. Largue a vergonha de lado, abre a porta e deixa a igreja de Jesus entrar. Porque onde a igreja entra, Jesus entra com a igreja. Em amor, pegue na mão dessa irmã que está do seu lado e diga a ela: se você me convidar, eu levo Jesus comigo. Aonde essa mulher pisa, Jesus pisa. Aonde essa mulher vai, Jesus vai. Oh, glória a Deus. Mas alguém se engana e pensa que pode ter Jesus sem aceitar a igreja, pode ter Jesus sem querer comunhão com a igreja, pode querer Jesus dizendo: não quero os irmãos na minha casa, não quero crente no meu carro, não quero crente na minha piscina, não quero crente na minha festa. A minha festa são para poucas pessoas, não cabe à igreja. Ok, cabe os seus amigos, cabe os seus vizinhos, cabe a sua família, cabe um monte de ímpio que nunca fez nada por você, e não cabe à igreja de Jesus. Eu só tenho um aviso a lhe dar: se houver uma ameaça de vergonha, aquelas pessoas lindas e maravilhosas e elegantes que você coloca em sua festa não poderão fazer nada por você. Agora, se tiver um discípulo de Jesus lá, e consequentemente Jesus for com esse discípulo, pode acabar tudo lá. Jesus, ai meu Deus. Construa relacionamentos com os discípulos de Jesus. Diga isso após mim, vamos lá? Construa relacionamentos com os discípulos de Jesus. Eu não posso ter amigos fora da igreja, ou quem sou eu para lhe dizer isto? Mas construa relacionamentos aqui. Ande com pessoas que andam com Jesus. Se cerque de pessoas que conhecem a Jesus. Se cerque de pessoas que amem a Jesus. Chega mais perto desse povo. Chega mais perto desse povo. E não deixa Satanás perturbar a tua mente, porque ele é perturbador mesmo. E ele anda dizendo: não, 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 os crentes falam muito. Não, 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 os crentes reparam tudo. Não, 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 os crentes, se entrarem em sua casa, vão comentar depois: esta notícia subiu do inferno. Isto não corresponde com a verdade. Crente ora, crente ajuda, crente abençoa. Crente quer ver você vencer. Crente quer ver você ganhar. Oh, glória ao nome de Jesus. Satanás quer quebrar a força da comunhão da igreja, porque ele sabe que quando um irmão e uma irmã estão orando em unidade e concordando com coisas, o próprio Jesus disse que aquilo que for concordado entre nós também será concordado no céu. O que for ligado entre nós será ligado no céu. O inferno não quer, mas as portas da minha casa vão se abrir ainda esse mês, e os discípulos de Jesus vão entrar lá. Cutuque essa sua amada e diga: está precisando lá, irmã. Foram convidados para as bodas em Canaã a mãe de Jesus, a irmã Maria. Foi convidado Jesus e foram convidados os discípulos de Jesus. Quando chegamos no versículo de número 3, a ameaça de vergonha. Ei, a ameaça de vergonha. Está lembrando ainda vergonha? E o texto diz assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Quem disse? Não pode faltar na sua festa a irmã Maria. Ok? Tem irmã Maria aqui? Quantas irmãs Maria temos aqui?
em sua festa. Quem é a irmã Maria? Irmã Maria está atenta. Qual o papel da irmã Maria? Irmã Maria está observando. Irmã Maria está olhando. E de repente a irmã Maria percebe. Olhe para mim, irmã Maria percebe. Eu disse irmã Maria percebe. Irmã Maria, porque tem gente que não percebe nada. Só quer comer e beber na casa da gente, mas não percebe nada. Irmã Maria percebe. Percebe, não se cala. Porque tem gente que percebe, mas fica quieto. Não vou falar não, esse assunto não é para mim, vai que a irmã não gosta. Mas tem que ter alguém corajoso, que perceba e que tenha coragem para falar. Irmã Maria percebeu e falou: eles não têm mais. Eles não têm mais. Só que a gente não gosta quando a irmã Maria faz isso. Sabe de quem a gente gosta? Do povo que diz assim: teu vinho é maravilhoso. Teu vinho é muito gostoso. Não tem vinho como o teu, mulher. Que música foi aquela que tu cantou hoje? Eu me arrepiei toda, ninguém canta como você. Que pregação foi aquela, mulher? Foi Deus purinho falando. Mulher, quando tu me abraça, meu corpo pega fogo. A gente gosta de gente que fala isso. Mas tem que ter uma, irmã Maria, uma, tá? Cada um merece uma só, duas ninguém aguenta. Uma, para chegar pertinho de você. Pertinho, ó, pertinho. E quando ela perceber que a coisa não está mais do jeito que deveria estar. O que está acontecendo, irmã? Teu vinho está acabando. Quem gosta? Ninguém. Lá vem a irmã Maria, vou correr dela. Lá vem a irmã Maria, essa irmã não pode me ver que vem com cajado. Não é não, irmão. É que ela percebe. Shuria karamashai dereva. E tem que falar mesmo, porque é só uma ameaça de vergonha. Ainda tem jeito. Os convidados não viram. A música não parou. A dança não acabou. A festa não está arruinada. Eu quero que alguém me diga que o meu vinho está acabando antes que a minha festa termine. Porque ainda haverá oportunidade de eu gritar o nome dele e falar: Jesus, meu vinho está terminando. Me socorre. Me socorre! Fale! Toque no ombro dessa irmã que está do seu lado e diga a ela: irmã Maria, viu? Fale! Querem tapar a boca dos profetas, mas ninguém vai fechar a boca de uma mulher cheia do Espírito Santo. Chame mesmo. Chame sua amiga e diga: amiga, o que está havendo? Teu vinho está acabando. Que, irmã? Está. Tu nunca murmurou, mulher, agora tu vive murmurando. O que está acontecendo contigo? Mulher, cadê aqueles hinos que você cantava? Está cantando esses hinos agora que ninguém está entendendo mais nada. O que aconteceu contigo? Mulher, você sempre foi pontual e assíduo. Agora você só vem o círculo de oração uma vez por mês. O que está acontecendo com você, mulher? Tem que ter confronto. Tem que ter alguém na igreja capaz de olhar nos olhos da gente e falar: se liga, teu vinho está acabando, mas ainda tem jeito, corre. Jesus está no casamento. Aconselhe, ajude, exorte em amor. Só não divulgue, só não sopre, só não espalhe, só não difame. Maria vai em quem resolve.
Aleluia. Jesus, eles não têm mais vinho. Tu façai cachumai. Maria falou com Jesus sobre o quê? Vinho. Será que Maria não está ensinando alguma coisa para a gente? Pode falar sobre tudo com Jesus. Não entenda o vinho como fruto da vide, não entenda o vinho como símbolo do sangue, não entenda vinho como símbolo da alegria, entenda vinho como bebida de festa. Tá bom? Aqui é isso aqui, gente, bebida de festa. Não vamos fazer, agora não vamos fazer analogias. Bebida de festa. Bebida de festa de crente é o que hoje? Guaraná, refrigerante. Então Maria está falando com Jesus sobre refrigerante. Sem analogia, tá? Pura e simplesmente a coisa como ela é. Literal. Você acha que refrigerante é assunto para Jesus? Maria está ensinando a gente que é. Pode falar com Jesus sobre refrigerante. Pode falar com Jesus sobre geladeira que não gela mais, que está amarrada lá com arame. Pode falar com Jesus daquele colchão velho que você acorda, parece que passou a noite sendo moída e não dormindo. Pode falar com Jesus desse seu sapato que já está te fazendo vergonha. Pode falar com Jesus desse tratamento dentário que você está querendo fazer há 3 anos e não consegue a verba para fazer. Pode falar com Jesus do IPVA do carro atrasado. Pode falar com Jesus dos problemas na vida conjugal sexual. Pode falar com Jesus do filho rebelde. Pode falar com Jesus daquele vazamento na casa que o marido não conserta e que você já brigou, falou e ele não resolve. Pode falar com Jesus daquela mágoa que te atormenta há 15 anos e não sai do teu peito. Pode falar de tudo com Jesus. É isso que Maria vai ensinar pra gente, porque o trivial na mão de Jesus vira sobrenatural. Aleluia. Levante as suas 2 mãos agora. Oh, não abaixe não, relebarachai. Não abaixe não, porque o céu está aberto para nós aqui. Levante as suas 2 mãos, porque o céu está aberto para nós aqui. Qual é a providência que você precisa hoje, Maria? Qual é a providência que você precisa hoje, Maria? Levanta as tuas 2 mãos e fala com o teu Senhor agora. Não é no final quando eu orar após a ministração, não. Estou falando agora. Eu não estou falando de questões espirituais nesse momento. Eu estou falando de providência. Ele vai prover. Xuria canta lavasse. Meu Deus, eu estou vendo uma chuva aqui, igreja. Está descendo uma chuva. Labaracharabacacharai. São muitos envelopes fechados, selados. Ninguém troca e ninguém pega o teu. O teu está descendo na tua mão e só você pode abrir. É resposta de Deus chegando para a tua vida. É resposta de Deus chegando para a tua casa. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Você entende o que Jesus diz? Maria entendeu o que Jesus disse. Você entende o que Jesus diz? Ainda não é chegada a minha hora. Entende? Ou vai para casa chorando. Jesus disse que não vai fazer. Jesus não disse que não vai fazer. Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Missionária, a senhora está indo embora agora? Não, irmã, ainda não chegou a minha hora.
Bom, eu disse que não vou embora. Não, eu disse que não chegou a minha hora. Sim, mas é certo, eu tenho uma hora e esta hora vai. Quando Jesus disse a Maria, ainda não é chegada a minha hora, Maria entendeu de um jeito que a gente precisa entender. Ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, então existe uma hora e essa hora vai? Bem simples. O teu milagre já está na agenda de Jesus. Pode não ter sido ontem, pode não ser ainda nesta manhã, mas está chegando a tua hora, já está agendado. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Maria não parou para chorar, reclamar, questionar, ainda não é chegada a minha hora, então vai chegar. Então eu vou fazendo tudo o que eu posso na minha hora, até que a hora dele chegue. É isso que eu devo fazer, tudo o que eu posso na minha hora, até que a hora dele chegue. Eu vou repetir, eu devo fazer tudo o que eu posso na minha hora, até que a hora dele chegue. Ela chama os empregados. Shhh, venham. Fazei tudo o que ele vos mandar. Fecha. Nunca mais. Nenhuma palavrinha da irmã Maria registrada no texto sagrado. É a última expressão de Maria registrada. Em dias de tantas palavras, todo mundo quer falar. Irmã Maria vai nos ensinar que é possível falar muito com poucas palavras. Fazei tudo o que ele vos mandar. A mensagem da irmã Maria é curta, mas poderosa. E tem pelo menos 2 tópicos. Fazei. Dá para você dizer após mim? Fazei. Fazei. Isso. Irmã Maria não disse glorificai. Missionária, você não gosta que as pessoas glorifiquem? Oi, irmã, não sou doida nem nada. Eu quero é que o povo de Deus diga glória a Deus, porque a glória é de Deus mesmo. Só que não adianta a gente dizer glória e aleluia e atravessar a porta da igreja e não fazer nada do que ele nos disse. Irmã Maria não disse anotai. Missionária, tem pecado em anotar ou não? Anote à vontade. É muito bom anotar, são registros. Só que não adianta encher 3, 5 folhas e chegar lá fora, pôr na bolsa e não fazer. Maria também não disse admirar. E ó, quando ele falar, faça cara de que você está admirado. Ele gosta disso. Ou, como Deus falou domingo, hein? E fez o quê? Nada. Não adianta. A ordem é: fazei. Mas tem o segundo tópico. Fazei o quê? Tudo. Dá para bradar um tudo aí? 4 ministrações de 1 hora. 4 horas de ministração. É claro que em algum momento você gostou de alguma coisa. Isso sim. É de Deus. Vou fazer. Inclusive, é confirmação. Já estava pensando em fazer. Essa parte é fácil. Difícil é fazer o que eu não quero fazer. Difícil é fazer o que eu não concordo em fazer. Difícil é fazer o que, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas a irmã Maria está ensinando a gente: fazer. Não dá para fazer um pedacinho só. Aquela receita maravilhosa que você tem de bolo, se eu fizer só a metade, será que vai dar certo? Fazei tudo. Aí o texto traz uma informação nova. Venha cá comigo para você não perder. Versículo de número 6. Do nada assim, ó. Do nada o texto traz a revelação. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas.
A capacidade de cada talha dessa é de 65 a 95 litros, totalizando de 384 a 570 litros a capacidade dela. Para que elas estavam ali? Elas estavam ali para que aqueles que fossem entrando na festa cumprissem um ritual de purificação, prática judaica. Entrassem e fossem se lavando. A festa não estava no seu primeiro dia, a gente vai perceber isso no final, quando há uma declaração do mestre Sala dizendo que primeiro é servido o bom vinho e depois o inferior. A festa já estava adiantada. As pessoas iam entrando e usando a água, entrando e usando a água, entrando e usando a água, e a água foi acabando. Só que a festa está rolando, tem comida, tem bebida, tem música, tem dança, e quando a festa é boa, a gente não para olhar dentro da talha para ver se ainda tem água ou se a água está acabando. No versículo de número 7, Jesus diz: enchei de água as talhas. Amadas, se Jesus disse enchei de água as talhas, é porque as talhas estavam... Venha cá, olhe para mim. Algumas vezes. Grave algumas vezes. Deu para gravar algumas vezes? Não pode dizer que é sempre, tá bom? Algumas vezes. Preste bem atenção. Bem atenção no que o Espírito de Deus reservou para essa manhã. Algumas vezes o vinho termina para nos dar a oportunidade de perceber que as talhas que deveriam estar cheias de água estão... Já aconteceu isso com você? Missionária, Deus não castiga ninguém. E quem falou castigo? Eu falei luz amarela. Conhece luz amarela? Atenção. Algumas vezes o vinho termina e uma ameaça de vergonha chega. Ameaça, não vai se concretizar. Ameaça. Para a gente dar uma olhada na talha e perceber se ela está cheia ou se ela está vazia. Deixa eu explicar para você me entender. E aquelas manhãs de oração? Parou por quê? E aquele propósito de ler a palavra todo dia? Deixou por quê? E aquelas madrugadas que ninguém tirava de você, todo dia 3 da manhã? Deixou por quê? E aquele culto doméstico semanal certinho? Esqueceu por quê? Algumas vezes o vinho termina e acontece uma ameaça de vergonha na nossa casa. É só uma ameaça para a gente pegar a talha de pedra vazia, dar uma boa lavada dentro dela e colocar uma água limpa no lugar. O Espírito de Deus está chamando você para o altar da oração de novo. O Espírito de Deus está chamando você para aquelas manhãs de jejum de novo. Lembra quando você acordava 15 minutos antes do horário marcado só para tirar a sua devocional e parou? O Espírito de Deus está te chamando para mais 15 minutos de novo. O Espírito de Deus está te chamando para aquele momento com o rosto no pó ao meio-dia. Quantos anos você orou ao meio-dia e parou? Ele está te chamando para aquele momento de oração de novo. Ele permitiu esse aperto. Ei, olhe para mim. Ele permitiu. Eu falei permitiu. Ele não tem prazer nisso, ele permitiu esse aperto, porque ele não quer ver a tua talha vazia, a tua vida vazia, a tua vida quebrada. A água da purificação judaica expressava uma religião que não podia mudar a vida de ninguém, mas a água na nossa talha é outra. A água que Jesus manda encher é outra. A água que ele me convida a encher. Encha-te do meu Espírito nessa manhã. Chore a calabaraia, levante a sua mão, minha amada.
Corre para encher a tua talha, amada. Corre para encher a tua talha. Você vai fechar essa semana com a água até a boca. E depois se prepare, porque encher talha é com a gente. Transformar água em vinho é com Ele. Lamachuri cantarabacaxaramai. Encham as talhas. O que eles fizeram? Encheram. Uma amada falou aí, ó, lá em cima, totalmente, até a boca. Não é assim que a gente faz? Tá meio devagarzinho, mas quando o vinho termina, ele desenche, a gente enche até em cima. Procure no texto a hora que Jesus fez o milagre, procure aí. Tu tens a Bíblia em tua mão, procure. Normalmente Jesus dava graças, não deu. Normalmente Jesus tocava o objeto do milagre quando partiu os pães e o peixe, não tocou. Jesus não colocou a mão nesse vaso, nem tocou nessa água, nem disse uma palavra. Jesus só disse, enche. Você está esperando Jesus fazer tanta coisa lá e Jesus está dizendo para você, enche. Aleluia. Enche. Enche, deixa que o mais eu faço, mas a tua parte é enche. Jesus, mas que hora que o milagre vai começar? Enche. Mas Jesus, que dia o Senhor vai mudar o coração dele? Enche. Jesus, de onde vai vir o dinheiro? Enche. Jesus, mas no lugar onde está minha filha ninguém tira. Enche. Vai enchendo, a tua parte é só encher. Enche, 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 enche. Pega. Tira, leva o mestre-sala. Jesus não pôs a mão, não orou, não falou com o pai, não deu graça. Leva para o mestre-sala. Quem é o mestre-sala? Especialista. Jesus não tem medo dos especialistas. O que ele vai fazer na sua vida, os especialistas vão comprovar. Missionária, mas o meu caso não é caso especialista, não é médico, não é juiz. Não, você não sabe que tem gente que é especialista em você, sabe tudo da sua vida e ainda diz para os outros, eu já sei aonde isso vai dar, já sei como vai acabar. São esses que sabem tudo sobre nós, que Jesus está dizendo, vai e mostra o teu vinho para ele, dá para ele provar, mas não diga nada, porque milagre a gente não diz para o outro, olha o que Jesus fez. Milagre a gente fica paradinho na frente do outro e é ele que vai ter que conferir o que Jesus fez na nossa vida. O mestre-sala bebeu, os serventes não fizeram propaganda nem comercial. Não diga para ninguém, olhe só, deixe que as pessoas vejam e diga o que está acontecendo na tua vida. Aleluia. Provou. Chame o noivo. Chama o noivo. Toreca saramandu revai. Chama o noivo. Tem uma dúvida que todos servem primeiro o bom vinho e depois que todos estão fartos servem o inferior. Ele fez diferente. Ele guardou o bom vinho até agora. Bom vinho. Sabe o que é o bom vinho, irmã? Eu começo a concluir. Sabe o que é o bom vinho? Bom, nos dias de hoje eu não sei. Eu não bebo. Mas nos dias de Jesus eu sei. Era considerado o bom vinho aquele que, passando por um processo de fermentação, não perdia o seu açúcar.
Quando o mestre Sala provou o vinho, ele conferiu que aquele vinho não tinha perdido o açúcar, mesmo passando por um processo. Olhe para mim, ative a sua inteligência espiritual nesse momento. O processo normalmente azeda ou amarga um vinho de má qualidade. Mas o bom vinho produzido por Jesus, o processo, não amarga nem azeda ele. Está cheio de gente amarga e azeda na igreja, se desculpando no processo. Também o que eu passo, como é que eu posso sorrir? Também vindo da vida que eu vim, como é que eu posso cantar? Tu és vinho produzido por Jesus, mulher. Então o processo pode fazer tudo contigo, menos tirar teu sabor. Pelo contrário, quem provar de você vai falar: meu Deus, essa mulher já passou por isso e aquilo, mas não perde o açúcar. Já vi essa mulher chorando, sofrendo, perdendo, sepultando gente, mas não perde o sabor. Tantos anos naquela prova e quando canta é mel, aleluia. Tantos anos passando aquela situação difícil e quando pega o microfone é unção. Nachomanagashai. Tanta gente amarga na igreja, pregando amargo, cantando amargo, falando amargo e se desculpando no processo. Sofri demais, apanhei demais, fiquei dura mesmo. Então deixa Jesus te amolecer, minha irmã, porque vinho que Jesus produz não perde o açúcar. Tens comunhão com essa irmã que está do seu lado, está na bênção com ela, não tem problema nenhum, está tranquila? Então toque na mão desta irmã e diga: Jesus está aumentando o nosso açúcar hoje. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está adoçando a vida da gente hoje. Chega de palavra dura, chega de palavra amarga, chega de azedume na tua vida. Quem provar do teu vinho vai dizer: Jesus fez o bom vinho. Assim, principiou Jesus os seus sinais em Caná da Galileia. E os seus discípulos creram nele. Porque o vinho acaba algumas vezes. Lembra? Para nos dar a oportunidade de encher os vasos de novo. Outras vezes, para que quem está observando a nossa vida creia em Jesus. Você sabia que o que você está passando vai fazer muita gente crer em Jesus? Você sabia que quem está na sua festa e viu que o vinho quase acabou, aleluia, mas Jesus fez um negócio grande na tua vida, vai crer em Jesus? Depois disso, desceu ele para Cafarnaum. Ele quem? Jesus. Com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Eu não sei quanto tempo mais durou a festa após a multiplicação do vinho, a transformação, melhor dizendo, da água em vinho. Mas uma coisa eu sei. Olhe para mim, porque eu estou no meu tempo de terminar. A Bíblia diz que Jesus saiu de Caná
e desceu para Cafarnaum. E a Bíblia diz que sua mãe e seus discípulos que estavam na festa foram com Jesus para Cafarnaum. Isso nos faz entender que quando Jesus saiu da festa, eu não sei em que altura da festa, se ainda havia vinho, se ainda havia comida, mas quando Jesus saiu, sua mãe e os seus discípulos saíram junto com Jesus. O seu tempo de permanência em uma festa deverá ser o tempo que Jesus permanecer nela. Sempre que você estiver em um lugar e perceber que Jesus não está mais nele, levante e saia. Às vezes nós somos convidados a algumas festas e vamos. Chegamos, abraçamos as pessoas, entregamos um presente, comemos alguma coisa, mas de repente parece que o clima muda, não é? Não é de repente? Pesa, a música aumenta, a luz diminui e Jesus dá um sinal para você. Quando Jesus fizer para você, levante, pegue sua bolsinha e vá atrás dele na hora. É claro que vão querer parar você. Já vai tão cedo? Vou, preciso ir. Só mais um pouquinho, espera o bolo. Não posso. Aí se insistirem mais um pouquinho, você fala o seguinte, sabe o que acontece? Eu vim acompanhada de um amigo nessa festa. E o meu amigo já saiu, está me esperando lá do lado de fora. E eu não posso ir sem ele, nem posso deixar ele ir sem mim. Tenho que ir agora, no momento em que ele saiu. Mas entenda que isso não é só em festa. Às vezes é uma conversa. Não é? Todo mundo abençoado, tranquilo, porque crente para conversar é uma delícia. Mas de repente, no meio dos crentes abençoados, aparece umzinho só. O meu esposo costuma dizer assim, um irmão que não orou hoje, porque tem aquele crente que um dia ele não ora, né? Um dia só. Acordou assim meio, aí de manhã não orou de manhã, perturbou o dia inteiro. Aí de manhã não orou. Você está lá conversando, só coisa abençoada. Irmão, Jesus fez, o outro, oh, glória. Viu fulana, que benção, como estava bonita, estava linda, né, irmão? Você viu o carro novo do fulano, oh, Jesus prospera mesmo, oh, amém. Crente é assim. Aí o Zinho que não orou de manhã, começa com umas conversinhas bobas, citando o nome de gente que não está presente, falando mal de homem de Deus, reclamando da bênção, da prosperidade na vida do outro. Você está pensando que porque é crente Jesus vai ficar na roda? Jesus vai dar o mesmo sinal para você, ó. Minha irmã, pode ter pizza, picanha, churrasco, o que tiver na mesa, levante. Para o bem-estar da tua vida espiritual, emocional e física, não permaneça em ambientes mergulhados por intriga, fofoca, murmuração, calúnia. Jesus não fica em ambientes como esse.